Muito obrigada, Ione. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que possamos mais uma vez buscar, refletir sobre esses ensinamentos tão maravilhosos que o Evangelho nos traz. Esses ensinamentos que enchem a nossa alma de alegria, de paz, de harmonia. Por mais dificuldades que a gente enfrente na nossa vida, quando a gente busca no Evangelho o caminho, o roteiro, a gente se sente sorguido, se sente animado, se sente bem em saber que estamos amparados sempre. Então, com isso, o Evangelho de hoje é tão interessante, né? Porque sempre que a vinha de luz é lida aqui, sempre casa com aquele item que a gente vai também discorrer. Então, é sempre muito bom. A gente percebe a espiritualidade fazendo ali, né? Essa conexão das mensagens. Então, nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre o buscai e achareis, que é o capítulo 25 do nosso Evangelho. E, ao mesmo tempo, ele vai falar de uma frase muito importante para nós. E isso a gente tem que buscar analisar com bastante profundidade, porque ele diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, é bem sugestivo esta frase, essa mensagem de Jesus, porque ele está dizendo aí que tem condições também para que a gente saia do lugar, para que a gente caminhe, para que a gente busque esse reino de Deus dentro de nós. É muito importante a gente também fazer a nossa parte. Então, lá no Evangelho está escrito assim, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata à porta, abrir-se-á. Então, é bem interessante também essa questão da porta. Por que Jesus se refere a uma porta? Quer dizer que há um caminho, provavelmente. Né? E nós vamos encontrar no Evangelho no livro de Emmanuel, no Pão Nosso, na lição 109, uma mensagem chamada Os Três Imperativos. Então, vamos, passo a passo aqui, analisar o que Emmanuel traz sobre essa reflexão do Evangelho. Ele diz assim, pedi, buscai, batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem sentido especial. Então, nada do que Jesus falou foi por acaso. Tudo que ele comentou, que ele exemplificou, tudo teve um propósito. Então, bater a essa porta tem um propósito também para nós. E toda vez que a gente encontra uma porta, normalmente, o que será que está por trás, atrás dessa porta? Tem até aquela curiosidade de abrirmos essa porta, para ver o que a gente vai encontrar lá. E aí, Emmanuel diz o seguinte, no emaranhado de lutas e débitos da existência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação. Olha só, caminhos de libertação. Do que a gente precisa se libertar de fato? E aí Emmanuel diz assim, da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. Então, a gente vem trazendo, no decorrer da nossa caminhada, várias situações cristalizadas em nossa mente, hábitos repetitivos. Nós, muitas vezes, somos condicionados a sempre agir, muitas vezes, sem pensar, sem analisar, sem refletir. Às vezes, impulsivamente, instintivamente, sem realmente pensar naquilo que nós vamos fazer, naquilo que nós vamos pedir. Porque ele está dizendo aqui, pedir questões necessárias para a nossa libertação. Para o homem espiritual, do que ele precisa se libertar? Dessas amarras do egoísmo, do orgulho que ainda nos junge à matéria, desse materialismo que muitas vezes faz com que a gente se desvie da caminhada aqui, buscando o mundo espiritual. Então ele diz, pedi, buscai e batei. Então ele dá 3 imperativos. E a gente precisa fazer a ação de buscar
Olha só. Então, lá no Evangelho ele diz que Deus não nos isenta do trabalho. Por que que Ele faz com que a gente trabalhe? Por que que Ele já não deixou tudo pronto e a gente chegasse e já encontrasse a obra pronta e acabada? Porque a gente precisa ter o mérito das nossas conquistas, a gente precisa trabalhar para desenvolver inteligência, para desenvolver sentimentos, potenciais. O trabalho é lei de progresso. Tem que andar junto, unido. São duas leis necessárias, a lei de trabalho e a lei de progresso. São imprescindíveis para a nossa caminhada, para que a gente possa alcançar a evolução tão sonhada para o espírito. Então, sem isso, a gente não vai chegar. E conforme nós vamos trabalhando, a nossa inteligência vai se desenvolvendo. Se no começo a gente precisa se suprir a nossa parte material, do alimento, com o tempo, com o nosso desenvolvimento intelectual, vem também a necessidade do intelecto, do moral, do nosso desenvolvimento moral. E a partir do ponto em que a gente vai desenvolvendo a nossa moralidade, a evolução dos nossos sentimentos, nós vamos nos melhorando gradativamente. É um processo longo, mas necessário. E ninguém está isento, como disse a nossa irmã. Somos criados pelo Pai da mesma forma, da mesma maneira, para percorrer esse mesmo caminho. Uns vão chegar mais rápido, porque vão se esforçar mais. Outros vão ficar um pouquinho aquém, muitas vezes estacionados no caminho. Mas nós todos vamos chegar lá. Todos nós. E o trabalho vai ser, no primeiro momento, para suprir as nossas necessidades materiais, mas depois, com o tempo, ele vem também em auxílio das questões morais, da elevação dos sentimentos que vai acontecer pouco a pouco. E aí, o Emmanuel ainda diz assim, é necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Então ele está dizendo que a maioria das criaturas perdeu esse interesse pela vida espiritual, pela verdadeira vida. Quando a gente mergulha na carne, a nossa visão se escurece. Então ele diz aí, olha, no cipoal em que a maioria das criaturas se perde. Quando nós nos esquecemos dessa nossa origem divina, a gente se ilude, a gente fica perdido, muitas vezes nas sombras das nossas próprias paixões, dos nossos desejos ainda. E ele diz aqui do desejo. O desejo é sempre um anseio de conquistar aquilo que nós queremos a todo custo. E isso gera essa ansiedade que a vida está trazendo para tantas criaturas. A maioria anseia. Quando conquista alguma coisa, ela quer outra, e ela nunca está satisfeita. Às vezes está numa ânsia insaciável de conquistar cada vez mais os bens materiais. Aqueles que são perecíveis. Porque os bens imperecíveis nós sabemos. Quais são? Aqueles que vamos levar para o outro lado. Os que ficam aqui não vão nos servir para a entrada no reino de Deus. Eles são apenas empréstimos que Deus nos permite para esse aprendizado que nós viemos trazer aqui, buscar aqui na Terra. Eles são imprescindíveis, sim. A matéria é necessária. Nós só progredimos aqui na matéria. Todas as vezes que o espírito reencarna, ele reencarna para esse aprendizado. No mundo espiritual, então, ele não progride. Não quer dizer que ele não progrida, mas ele pode estudar, ele pode buscar muitos conhecimentos, ele pode se melhorar, trabalhar muito no mundo espiritual, por anos a fio, até mesmo para que ele se conscientize cada vez mais, para que ele possa cada vez mais ter ali dentro dele aquilo adquirido, aquele conhecimento adquirido de fato, para que quando ele buscar novamente a carne, ele não se esqueça, ele possa conservar aquilo que ele realmente de fato assimilou, depois de tantos anos de trabalho no mundo espiritual. Mas é aqui que ele progride de fato. É aqui que ele evolui. É aqui que ele põe à prova aquilo que ele aprendeu. As lições que foram realmente por ele assimiladas. Porque ele vai fazer aquele balanço da encarnação anterior, vai desejar aquilo que ele precisa melhorar, vai programar isso, e quando
ele estiver aqui na carne, é que ele vai saber se realmente ele vai conseguir ou não, né, no sentido de colocar isso em prática. E alguns não conseguem. Apesar de todo o planejamento, ainda assim caem. Porque quando a gente coloca de novo, veste de novo um corpo carnal, essa visão que estava, né, bem aberta lá no mundo espiritual, essa lucidez, ela vai diminuir. Aquela luz vai ser quebrada por esse corpo. Mas é assim exatamente que funciona. Para que possamos esquecer o passado, como disse a nossa irmã, e mergulhar agora, de novo, numa nova experiência, numa nova oportunidade. Vida nova. Um novo livro para ser escrito na nossa caminhada. Isso é muito importante para nós. E essa questão do desejo que ele diz aqui, ele fala também da questão da vontade, porque, olha, é necessário desejar com força. Olha que interessante. Com força. E a força é essa vontade que a gente tem de melhorar. É essa vontade de sair desse estacionamento em que a gente se colocou. É essa vontade de conquistar. Essa vontade de aprender de fato. De não ficar mais naquela questão que a gente trouxe das outras vidas. Né? Ir além daquilo que a gente já aprendeu lá atrás. E é isso que vai fazer com que a gente caminhe realmente para frente. Sem o poder da vontade, e isso os espíritos, em vários ensinamentos, em vários livros, vai falar da vontade. Não basta só o desejo. Precisa vontade. Desejo vem muito mais das nossas paixões. Eu desejo isso, eu desejo aquilo. Eu desejo melhorar. Mas o que você está fazendo para que isso ocorra? Qual é verdadeiramente a sua vontade de melhorar? Porque aí a gente se coloca, né? Sai daquele marasmo em que a gente se encontra, para a gente ir em busca realmente daquilo que a gente deseja. Porque desejar, ele fica ali, ambíguo, ele fica ali muito vago ainda, muito abstrato. Mas a vontade é que faz toda a diferença. Logo após, é imprescindível buscar. E esse buscar é esse esforço que a gente vai fazer. Não é ficar parado na inércia. Né? Esse esforço que o Espírito faz cada vez mais para ele conquistar os caminhos, o mérito dessas conquistas. Então ele vai se esforçar pouco a pouco para que ele busque esses horizontes e para que ele faça isso até em qualquer atividade aqui nossa, da casa, né, da sociedade, em qualquer lugar que a gente vá, nas profissões, a gente precisa ter esse esforço. Ninguém se transforma num músico maravilhoso, né, que todo mundo se apaixona pela música dessa criatura, se ela não estiver buscando se aprimorar cada vez mais. Então, se ela não estiver fazendo esforços para ela sair, né, daquele início ali de só tocar umas teclinhas num piano, ou ela buscar o violão ali, tirar umas notinhas, ela não vai conseguir chegar nos corações das criaturas. Ela precisa se esforçar para se tornar alguém que realmente vai levar essa música além. Uma dança, um médico, qualquer das profissões é preciso esse esforço. O estudo, a dedicação, a disciplina. Quantas vezes a gente precisa ter muita disciplina na maioria das coisas que a gente vai fazer, justamente para isso. Então, não ficar parado faz parte de quando a gente diz lá, ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando Deus, quando o Pai, né, e os bons espíritos, eles veem a nossa vontade de melhorar, em qualquer questão da nossa vida, eles vêm nos auxiliar, nos dão as mãos, nos ajuda, nos reergue, nos dá força. Porque às vezes, mesmo que a gente esteja com aquela vontade de melhorar, quantas vezes a gente ainda não desanima em determinado momento, quando a gente encontra uma porta aqui fechada, outra ali fechada, a gente pensa assim, nossa, mas será que é esse mesmo caminho que eu preciso trilhar? Quando a gente está aqui buscando a reforma íntima, e aí a gente encontra corações ainda espinhosos, que nos fazem chorar, e aí a gente fala, mas olha, eu estou fazendo todo o esforço para tratar melhor aquela pessoa, estou tentando perdoar, mas olha o que eu recebo, ingratidão. É isso mesmo? Eu não aguento mais.
Estou cansada de ser maltratada, de ser espizinhada. E aí a gente esquece que precisa apenas erguer o olhar para o alto e pedir forças para continuar. E esse pedir é a nossa parte, é aquilo que nós precisamos fazer. A humildade de perceber que nós estamos, sim, fracos naquele momento. Mas se a gente pedir com essa vontade, com essa fé, com toda certeza, nós vamos ter aqui aquele impulso divino nos envolvendo, de uma energia nova, uma vontade de voltar a fazer tudo aquilo sem esmorecer. Porque não tem outro caminho. Ou eu continuo fazendo o que eu estou fazendo com confiança, com vontade, com força e coragem, ou eu estaciono. E aí quem perde? Será que é o outro que perde? Ou sou eu mesma? Somos nós mesmos que perdemos. Porque se eu não continuar, porque me sinto enfraquecido, e não peço ajuda para continuar, sou eu que vou ficar parado no tempo e no espaço, perdendo oportunidades preciosíssimas, porque cada encarnação aqui na Terra é uma oportunidade preciosa, porque quantas criaturas desejam reencarnar e não podem ainda. Tem que esperar um longo tempo na fila, onde a espiritualidade nos diz que apenas 1/3 da população está encarnada, 2/3 estão lá esperando. Olha, que número é esse? E aí chegamos aqui, muitas vezes não aproveitamos a oportunidade. Nos damos, aí a questão de parar e ficar inerte no caminho. Isso já não cabe mais, principalmente quando nós estamos aqui compreendendo que o processo de aprendizado se encontra nas lutas diárias, em tudo isso que nós estamos vivendo, no empréstimo que Deus fez para cada um de nós, ao nos ofertar a família, uma profissão, a sociedade, esse lar abençoado, as criaturas, os amigos, enfim. Tudo isso que nós temos é empréstimo de Deus. Nada é nosso de fato. Tudo que tem aqui na Terra a gente tem que deixar. Tudo, tudo, tudo. Tudo fica. E a gente, muitas vezes, desperdiça esse tempo. Com tantas lamentações e reclamações, mais energia desperdiçada. Aqui tem uma figurinha interessante, do Chico Bento aqui, dizendo: ah, Pai do céu, faz com que eu tire uma nota boa na prova de amanhã. Aí ele é colocado lá. Então estuda, faz a sua parte. Porque é fácil a gente pedir as coisas, mas será que nós estamos querendo dar a nossa parte de contribuição para a gente alcançar? É só falar para Deus assim: olha, eu preciso tirar uma nota boa, eu preciso passar no vestibular, e pronto, a gente já não precisa fazer mais nada. É só cruzar os braços e ficar aguardando que Deus venha fazer por nós. E a conquista que nós temos que realizar dentro de nós, e o mérito de tudo isso. Quando alguém faz por nós, nós não aprendemos. Quando alguém faz por nós, nós estamos dando a oportunidade para o outro aprender, e não para nós. Quanta gente fala assim: olha, eu preciso muito fazer um trabalho, eu estou aqui na faculdade, eu estou com tanta coisa para fazer, eu vou pagar para fazerem para mim. E transfere para o outro. E o que acontece? Você até passa na faculdade, mas será que você vai ser um bom profissional? Porque você deixou com que o outro que estava ali, às vezes sem nenhum tipo de interesse naquela questão, fizesse por você. E a hora que você precisar daquele conteúdo no seu dia a dia, a hora que você tiver que praticar aquilo que você deixou de fazer, como que vai ser? Às vezes os maus profissionais são esses que se deixam levar pelas facilidades da caminhada, mal sabendo que essas facilidades são ilusões que a gente cria para nós mesmos. Então, sair da inércia é esse movimento necessário para que a vida continue acontecendo e a gente continue aprendendo o desenvolvimento de todos os potenciais que estão em nós, tanto o do intelecto,
como também da moral. Porque lembra que nós precisamos de 2 asas para a nossa evolução. Então a gente precisa conquistar o lado, sim, da inteligência, mas tem que unir isso com o amor. Né? Aí sim, criaríamos sabedoria cada vez mais. Evoluiremos de fato. A procura constitui-se de esforço seletivo. Olha só. Essa seleção é muito importante para nós. Quando nós pensamos que selecionar aquilo que a gente quer é justamente buscar o que eu desejo, né? O que eu quero. Eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher qualquer coisa. Mas o que eu escolho, será que está dentro daquilo que é necessário para mim? Desejar, né, simplesmente, vai fazer com que eu realmente alcance essa minha liberdade? Será que eu não tenho que selecionar, saber pedir aquilo que eu quero? E saber pedir o que eu quero é justamente o que faz diferença na caminhada, que nasce dessa conscientização da criatura para com o Criador. Quando eu conheço o mecanismo de vida espiritual, quando eu sei o que eu estou fazendo aqui na Terra, eu sei que eu não estou vindo aqui a passeio. Os Espíritos nos falam justamente dessa nossa multiplicidade das existências, da reencarnação. E que todas as vezes que nós estamos aqui, nós estamos para o nosso melhoramento espiritual, utilizando a matéria. Então, se eu sei de tudo isso, quando eu vou desejar algo, né, eu preciso selecionar aquilo que eu realmente quero para a minha vida. Não é simplesmente desejar qualquer coisa e sair aí pedindo, fazendo. Né? Quando eu presto atenção naquilo que eu quero de fato para a minha vida, eu mudo o contexto dessa vida. São escolhas conscientes a partir de então que faz com que eu caminhe seguramente, através dos ensinamentos do Evangelho. Se eu, entre uma criatura que estamos em litígio, em brigas, em discórdias, e se eu desejo que ela apenas se dê mal e eu fique bem, será que eu estou sabendo desejar alguma coisa? Esse é o esforço seletivo de fato? O que eu deveria desejar? Que a gente se reconciliasse enquanto estamos a caminho, perdoando aquela criatura. E até muito além do que perdoar, que é amar essa pessoa, esse irmão, essa irmã. Então vai muito além daquilo que a gente quer de fato. Por isso que precisa, né, analisar o que realmente o Evangelho nos fala, para que a gente saiba escolher aquilo que a gente precisa na nossa vida aqui. Enquanto aqui. Porque é aqui mesmo que a gente está evoluindo, como nós falamos. Não é esperar chegar no mundo espiritual para fazer isso. É aqui. Porque senão a gente vai ter que ficar de novo lá na fila e não sabe quando será a nova oportunidade. Então, se eu não fizer agora aquilo que é necessário, fugir muitas vezes das questões que estão me envolvendo, me apunhalando o coração, será que é esse o caminho? Será que é esse o caminho de fato? Eu fujo do problema, mas eu resolvo esse problema fugindo dele? Ah, eu não vou mais na casa da fulana porque eu não aguento mais. Toda vez que eu vou lá é a mesma coisa. Mas porque você é o mesmo. Você mudou, por acaso? Está esperando que ela mude? Vai ficar eternamente nessa briga. Porque se é você que vem aqui, você que estuda, você que analisa todas essas questões, você que conhece o Evangelho. Estou falando você, nós, né? Então, chega no momento de enfrentar a prova, o que a gente está fazendo? Fugindo. Amanhã, depois. E a gente já fez isso quantas vezes? Se a gente não aproveitar esse momento em que nós estamos nesse caminho juntinhos, pode ser que numa outra encarnação isso não ocorra. Pode ser que ela vai estar em outra situação e nós também. Apesar daquilo que ainda nos atrai.
Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que enfrentar essa situação. Por que não agora, com o conhecimento de causa que nós temos? Por que não agora, com a certeza da vida espiritual? Por que não agora? O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. Então nós estamos a nossa volta toda, cheia de tentações, situações infelizes que nos chamam geralmente para a ilusão ainda da matéria. São sugestões infelizes, não só que nos assomam à mente, mas que muitas vezes estão também nos invisíveis, naqueles que aproveitam justamente das nossas fraquezas e ali começam a nos envolver para que a gente permaneça nessa mesma situação. Porque não querem que a gente melhore de fato. E muitas vezes se satisfazem com os nossos gozos. Eu vou intuir, inspirar ela para beber aquela cervejinha. Eu vou intuir ela para ela fazer aquilo que, né, ela gosta, fofocar lá da vida alheia. O que tem? E a gente vai pegando essas sugestões infelizes e vai se deixando levar. Sem fazer muitas vezes aquele estado de vigilância que Jesus recomenda. Porque não é num único dia que a gente tem que orar e vigiar. São todos os dias. Todos os dias. Oração e vigilância. E a gente consegue ficar 100% atenta nas 24 horas do nosso dia? Porque Emmanuel fala desse poder da atenção. Quando ele diz poder da atenção, ele está dizendo justamente disso, dessa vigilância. Porque quanto mais atento eu estou, mais vigilante. Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas palavras. Porque eu sou aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou sentindo. É isso que eu estou emitindo a todo momento. E o que eu desejo emitir na minha vida diária? O que eu desejo atrair igualmente para o meu lado? Porque se eu emito, tem outros que emitem também. E como a lei de atração não erra, é uma lei de sintonia e afinidade, ela vai nos ligar com aquelas criaturas que estão ali no mesmo sentimento, infeliz ou feliz, que estamos conservando em nós. Então isso tem que ser matemático no nosso dia a dia, a gente jamais deve esquecer tudo isso. Se a gente repete às vezes em todos os capítulos do Evangelho, geralmente a gente tem que repetir tanto isso, é para que a gente grave isso, e isso fique muito firme no nosso dia a dia. Porque é muito fácil a gente resvalar e cair, e esquecer. Porque como a gente falou lá, a gente vive no automático, vivendo assim sem muitas vezes refletir. Quando a gente vê, a gente já falou. Quando a gente vê, a gente já deu aquela resposta mal. Já agrediu, já ofendeu. E aí fica um clima difícil, às vezes, de ser melhorado. Porque o orgulho, às vezes, nem deixa com que a gente peça perdão das nossas faltas. E aí o pedir nesse momento, a oração que é para nós um momento de reerguimento, elevando as nossas mentes e os nossos corações, no instante que a gente percebeu que deu aquela baixada na vibração, é o que vai fazer com que a gente retome esse caminho. Então não importa quantas vezes eu cair, não importa quantas vezes eu levante para continuar, sem desânimo, jamais. Porque toda vez que eu orar, por mais desanimada que eu tiver, eu vou me reerguer e vou continuar a caminhada, sem cessar. Então é indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio, chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. Então, quantas vezes a gente não age como uma mariposa? Aquilo que nós queremos tanto está lá, brilhando a nossa porta, está ali, na nossa vontade, aquele desejo que nós temos, e a gente acaba se deixando levar por aquela claridade enganadora e acaba perdendo
muitas vezes ali a oportunidade de melhoria. A gente é iludido justamente porque a gente se deixa levar pelos desejos e paixões, que são tantas. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, ele coloca como vencer as más paixões, porque a paixão é como um cavalo, né, indomado. E a gente precisa estar ali, a cavalheiro, domando esse cavalo ali, para a gente não deixar com que ele faça o que ele quer. Ao contrário. Né? A gente é que tem que estar no comando. E é isso que é o espírito, o ser inteligente na posse, de fato, da sua vida. Não deixando que as ilusões nos enganem, né? Nos percam, deixa com que a gente perca as oportunidades. E muitas vezes, né, essa figurinha sugestiva aí do tesouro, né, onde está o teu tesouro, está também o seu coração. Então, Emmanuel fala que é imperativo aprender a buscar o bem legítimo. O que é o bem legítimo para nós? Como a gente vê lá no Evangelho, a verdadeira propriedade, o bem legítimo é aquilo que nós podemos levar, de fato, são conquistas do Espírito, aquilo que ninguém pode nos subtrair, nem a ferrugem consome, os ladrões não roubam. Isso é o bem do Espírito. É o tesouro que nós vamos conquistar através desse esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas inclinações más. Esse é o verdadeiro tesouro. Ninguém toma aquilo que a gente conquista de fato, que pertence a nós. O restante, como nós falamos, é tudo empréstimo. Tudo empréstimo. É o meio para a gente atingir o objetivo maior, que é a evolução. Então, esse empréstimo, né, é obra do Senhor, né, onde Ele nos ampara, nos envolve. Então, quando a gente fala, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, significa que a nossa atenção, o nosso sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Então, o que está sendo realmente a nossa preocupação aqui na Terra? Com o que estamos de fato preocupados? O que nós estamos preocupados em adquirir todos os dias? Os bens materiais ou os bens espirituais? Será que a gente consegue deixar, como diz Jesus, né? Observai os pássaros no céu. Eles, todos os dias Deus provê esses serizinhos pequeninos. Se provê esses seres pequeninos, imagina nós que somos obras inteligentes da criação. As criaturas inteligentes. Ele está provendo. Mas então a gente não precisa trabalhar para conquistar? Não, claro que sim. O trabalho, como nós falamos, a lei do progresso. Ele move o mundo. Através do trabalho, gera-se riquezas para que tantas criaturas possam se beneficiar, invenções, remédios, tecnologia, tudo é movido por essa máquina. Mas ele diz para a gente não dar mais valor a isso do que a nossa verdadeira necessidade, que é o Espírito. O bem do Espírito. O valor que nós devemos dar à conquista dos bens espirituais tem que ser muito maior do que aos bens materiais. Porque, como também é empréstimo, aquele que possui hoje uma fortuna, ele vai ter que prestar conta daquilo que ele fez com essa fortuna. Como ele gerenciou isso? Ele é apenas um administrador. Não pertence de fato a ele. Porque se pertencesse, ele poderia levar para o outro lado. Mas ele não pode. E estabelecendo o roteiro edificante, é chegado o momento de bater a porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e o amor eterno. Então, nós temos que fazer a nossa parte, programando aquilo que nós desejamos realmente modificar em nós. Como nós já sabemos como caminhar para chegar lá nesse objetivo de evolução, temos que trilhar esse caminho. Vai ser fácil? Não, não vai. Mas é possível, se a gente realmente tiver essa vontade. E Emmanuel fala, é o momento de bater a porta da edificação. Então, na verdade, a gente pode dizer, já até passou esse momento há tempos. Porque quanto tempo a gente está perdendo
esquecidos dessa questão? Quanto tempo a gente levou até aqui? Quantas encarnações foram necessárias para a gente estar aqui hoje, estudando no Evangelho? Estudando, porque muitas vezes a gente ainda nem está conseguindo colocar na prática. Estudar, entender um pouquinho mais. Porque a gente sabe que só isso não vai bastar. A gente precisa ir além. Porque, na verdade, o que a gente está pretendendo com tudo isso? A felicidade espiritual e o amor eterno. É exatamente isso que a gente está visando. Mas somos nós que adiamos tudo isso. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. E aí estava lá exatamente na mensagem de hoje também do Vinha de Luz. Olha aí, a libertação da animalidade primitivista. Ele está dizendo que a gente ainda está na animalidade primitivista. Como a gente disse lá, muitas vezes age sem pensar. Sem usar a razão e o raciocínio, que já é conquista do homem. Nós não estamos mais lá atrás, na animalidade não. A gente já estagiou aí, nesse reino, mas a gente chegou aqui, aonde conquistamos o livre-arbítrio, a razão, o sentimento. Mas como que está tudo isso em nós? Nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a deixar esse homem velho para trás o quanto antes. Mas fazendo sempre a nossa parte. Porque quando a gente pede, a gente recebe as oportunidades. Mas será que aí eu vou perceber que aquilo que eu pedi está chegando ali? Eu peço para ter paciência. Aí o que vai acontecer? Como é que eu treino paciência? Com uma situação que vai exigir que eu seja paciente. Assim se treina a paciência. Ou será que Deus tem que me dar a paciência de graça? Vai ser mérito? De maneira alguma. Então a gente vai passar por situações que vão, né, tirar de nós essa paciência aí. Se nós queremos realmente tê-la, conquistá-la. Esse é o processo. Não tem outra. Busquemos, então, essa espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então, nós podemos ser instrumentos através justamente, né, desse nosso trabalho, fazendo a nossa parte, nunca deixando que Deus, ou achando que Deus vai fazer por nós. Pensando que assim seria mais fácil. É a lei do menor esforço. Claro que seria mais fácil, mas seria importante para nós ficarmos ainda na mesma situação? Aqui tem uma historinha que vai retratar justamente isso, né? Olha só. Mestre e discípulo caminham pelos desertos da Arábia. O mestre aproveita cada momento da viagem para ensinar os discípulos sobre a fé. Confie suas coisas a Deus, dizia, porque ele jamais abandona seus filhos. De noite, ao acamparem, o mestre pediu que o discípulo amarrasse os cavalos numa rocha próxima. O discípulo foi até a rocha, mas se lembrou o que aprendera durante aquela tarde. O mestre deve estar me testando. Na verdade, devo confiar os cavalos a Deus. E deixou os cavalos soltos. De manhã, descobriu que os animais haviam fugido. Revoltado, procurou o mestre. O senhor não entende nada sobre Deus. Ontem aprendi que devia confiar cegamente na providência. Entreguei a ele a guarda dos cavalos e os animais desapareceram. Deus queria cuidar dos cavalos, respondeu o mestre. Mas naquele momento ele precisava de suas mãos para amarrá-los e você não as emprestou. Então, sem sermos instrumentos, dificilmente a gente realmente está aprendendo o que realmente Deus espera de nós. Então não é confiar cegamente e ficar ali inerte, sem fazer nada, mas é também fazer aquilo que nos cabe. Então, pedi, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, Emmanuel diz que esses 3 imperativos aí são importantíssimos para nós. Podemos pedir, buscar e bater.
mas também precisamos fazer aquilo que nos cabe. O homem que ajuda a si mesmo descobre mais rapidamente o alvo a atingir e mais facilmente o caminho que a ele conduz. Essa é uma forma de compensação do seu esforço. Então, todo aquele esforço que nós fizermos vai ser compensado. Não vai ficar simplesmente ali parado. Narra-se que um sábio caminhava com os discípulos por uma estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que auxiliasse a tirar o seu carro do atolheiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram e prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado num lodaçal. Esse, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava com todo empenho liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram todas as forças e conseguiram retirar o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante se foi feliz. Os aprendizes, surpresos, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, que era rebelde e até praguejava, recebeu o nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o nobre professor respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se merecendo auxílio. Então, nessa historinha aí, a gente pode fazer algumas comparações. Olha só, muitos de nós costumamos agir como aquele primeiro viajante. A gente fica ali, diante da dificuldade, apenas orando e esperando que Deus resolva as nossas questões, os nossos problemas. Mas olha só, há pessoas que desejam ver obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis, né? Como um passe de mágica. Alguns se deixam cair no amolecimento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Então, simplesmente desiste. E outros não dispõem da perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Seria ideal, na realidade, então, que, sem reclamar e pensando corretamente, fizéssemos esforços para tirar do atoleiro o carro da nossa vida. Porque é isso que a gente está comparando aí. Muitas vezes a gente fica ou só pedindo a Deus que faça por nós aquilo que nós temos que fazer, ou às vezes até ignorantes. Muitas vezes a gente até pensa, mas cadê Deus? O que Ele está fazendo que não me ajuda? Mas você está lá lutando, batalhando, fazendo a sua parte. E quem vai ser auxiliado? Aquele que está lá parado achando que tudo vai acontecer do nada, ou aquele que está ali lutando apesar de toda a ignorância que ele tem? Então isso para nós é muito importante, analisarmos o que nós estamos fazendo na nossa vida. Quando a gente ora, a gente está só orando e esperando cair do céu a solução? Ou a gente está lá lutando para que isso ocorra, para que realmente a gente encontre a saída? Simonetti, ele vai dizer o seguinte: uma das características lamentáveis do ser humano, fruto da sua imaturidade, é a tendência ao acomodamento. Inspira uma interpretação equivocada da lei de causa e efeito que induz à inércia em situações difíceis. São encaradas como inexorável karma, puro engano. Muitas vezes a gente acha que tudo que acontece conosco, é karma. É porque eu fiz isso lá na outra vida. Não, muitas coisas que acontecem na nossa vida hoje é porque eu estou escolhendo caminhos equivocados agora. Situações que eu tenho o poder de escolha, o livre-arbítrio, mas eu acabo buscando situações mais complicadas do que realmente as que vão me trazer soluções. Muitas vezes, até lá no Evangelho fala sobre a questão, lá na Justiça das Aflições, quando ele diz assim: quando você vai se casar, muitas vezes, você não escolhe o companheiro pelo amor que você sente. Porque o amor, ele vai enfrentar as dificuldades. Mas muitas vezes você vai lá e escolhe o companheiro pelo dinheiro que ele tem. É um exemplo que está lá. Então, olha as escolhas que fazemos. E não é de outra vida, é dessa. São escolhas agora. Se eu escolho não educar meu filho, deixar que outras pessoas o façam, em quem ele vai se transformar? Não sou eu o responsável? Será que é porque ele é assim, porque é lá de outra vida, porque lá na outra vida a gente tem uma pendência? Não. Foi você que não educou, você que não corrigiu e agora
vai arcar com as consequências disso. Então, tudo que a gente buscar, analisar na nossa vida, muitas vezes são questões agora, não tem karma, não. Tem questão de escolha, de reflexão, de análise mesmo. E aí, para encerrar então, buscai e achareis, trabalhai e produzireis. Deste modo sereis filhos de vossas obras, tereis o mérito da sua realização e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Buscai e achareis. Então essa é a nossa mensagem de hoje, para que possamos então meditar sobre ela e procurar no nosso dia a dia fazer todos os esforços necessários para a gente cumprir aquilo que a gente planejou no mundo espiritual, mesmo que a gente não saiba o que seja. Mas se a gente é filho das nossas obras, que essas obras sejam boas, buscando e visando bem o objetivo da nossa evolução. Muito obrigado. Boa noite a todos.